Desde que a espaçonave Mariner 4 da NASA passou por Marte em julho de 1965 e transmitiu as primeiras imagens de nosso planeta vizinho vermelho, muita coisa aconteceu. Ao longo das décadas que seguiram, dezenas de outros instrumentos complexos foram enviados ao terreno e superfície marciana, onde coletaram dados importantes, produziram imagens detalhadas e colocaram em ação projetos de pesquisa ambiciosos. No entanto, as inúmeras missões a Marte concluídas nesse meio tempo não significam que já desvendamos todos os segredos do nosso vizinho cósmico. Regularmente ainda são feitas descobertas surpreendentes sobre o lendário corpo celeste, que nem sempre podem ser colocadas de imediato em um contexto plausível. No vídeo de hoje, mostraremos qual estrutura bizarra o rover Curiosity da NASA descobriu recentemente, na superfície coberta de poeira do planeta, e quais outras descobertas marcianas recentes mantêm cientistas fascinados. Você fica entusiasmado com missões de pesquisa empolgantes e descobertas únicas no universo? Então não deixe de inscrever-se no The Simple Space para atualizações constantes sobre esses temas cativantes. Deixando seu like, você nos motiva e mostra que podemos entretê-lo com o conteúdo de nossas postagens. Estrutura enigmática. Se dermos uma olhada rápida nas imagens obtidas pela Curiosity, sem saber do que se trata, podemos acreditar que representam corais fossilizados. Na verdade, porém, as imagens fascinantes não foram tiradas no fundo de um mar terrestre, mas no meio da enorme cratera Gale. O imponente local de impacto, formado há cerca de 3,5 bilhões de anos, com diâmetro de cerca de 150 quilômetros, está sob minuciosa análise pela Curiosity desde 2012. Dada a forma incrível do objeto semelhante a uma flor capturado na imagem, surge a questão: o que é de fato? Pode-se dizer que tais estruturas incorporam vestígios antigos do passado de Marte, o que ajuda significativamente os pesquisadores a traçar a evolução do corpo celeste em primeira mão. O objeto foi formado em um momento que a superfície agora seca de Marte ainda era agraciada por acúmulos de água e correntes de fluxo. Assim, a estrutura empolgante é fruto de rios que outrora serpenteavam por Marte, deformando e solidificando a rocha, carregando minerais com eles. Massas de água trovejantes. A que extensão as massas de água do passado ajudaram a moldar a face de Marte nos fica claro quando analisamos a empolgante investigação cujos resultados foram publicados há alguns meses. O fato de que Marte já teve água líquida agora é considerado certo por especialistas. Os inúmeros canais de rios e cânions secos testemunham o fato de que o planeta vermelho nem sempre foi tão seco quanto poeira como aparece hoje. Mas a questão de quanta água líquida de fato existiu em nosso planeta vizinho ainda é objeto de debate. Alguns supõem que foram chuvas temporárias que criaram riachos temporários na superfície. Outros pesquisadores supõem que Marte poderia ter tido rios, lagos e até mares em grande escala. Uma abordagem alternativa é baseada na suposição que foi a água do degelo de grandes geleiras que formou os rios e corpos de água em Marte. Descobertas obtidas pela equipe em torno de Timothy Gauch, da Universidade do Texas, sugerem, porém, uma outra suposição. Os cientistas identificaram algumas referências que apontam para o fato de que foram sobretudo torrentes ruidosas que esculpiram a paisagem do planeta vermelho. Atuaram através do acúmulo de água em crateras. A água acumulou-se primeiro no local de impacto, pelo que, ao longo do tempo, desenvolveu-se uma pressão imensa, que fez com que as bordas da cratera rompessem. Os resultados desses processos foram, portanto, gigantescas massas de água, que se espalharam pelas áreas adjacentes como enchentes. Como enormes quantidades de energia armazenada foram liberadas durante esses processos, as inundações em erupção podem ter deixado trincheiras profundas e desfiladeiros na superfície em muito pouco tempo. Para entender com que frequência essas inundações repentinas ocorreram em Marte e qual papel que realmente desempenharam na formação dos vales dos rios, que ainda são visíveis hoje, especialistas se concentraram naqueles canais de rios secos que aparentemente têm suas origens na borda de uma cratera e também não apresentam conexão com outras redes fluviais antigas. Conseguiram identificar um total de 262 dessas estruturas. A análise exata das formações da paisagem, porém, traçou um quadro surpreendente. A força dos acúmulos de água liberada poderia ter quase 25% de todo o material erodido nos vales dos rios de Marte.
O enorme Vale de Marte, com o nome Ma'adim Valles, também mostra as enormes forças que atuavam naquele momento. Essa fenda de 2 km de profundidade e 800 km de comprimento também foi formada por uma inundação repentina de cratera. Um indício de vida? A questão da história exata das antigas águas marcianas é apenas um dos aspectos centrais da exploração planetária. Há outro tópico não menos emocionante. Seria possível que seres vivos já existiram em nosso planeta vizinho vermelho? Como já sabemos, pesquisadores ainda não foram capazes de fornecer uma resposta clara a essa questão tão empolgante. Isso torna as amostras incomuns de sedimentos marcianos, que Curiosity recuperou há algum tempo, ainda mais fascinantes. O que intrigou pesquisadores sobre a descoberta em questão foi o fato de que as amostras tinham níveis surpreendentemente baixos do isótopo de carbono C13. Via de regra, onde organismos vivos não podem ser diretamente detectados, outros vestígios devem ser rastreados que atestem sua existência anterior. Compostos orgânicos, como sulfato de dimetilo, clorometano ou tiofeno, servem como possível evidência de que um corpo celeste já abrigou vida extraterrestre. Normalmente, esses compostos moleculares são produzidos por micro-organismos em nosso planeta. No entanto, também podem ter como base processos geoquímicos. A situação é bem semelhante no caso do metano registrado em Marte, cuja origem ainda não foi revelada. Para descobrir se os compostos de carbono no planeta vermelho têm origem geológica ou orgânica, uma análise do conteúdo isotópico mostra-se promissora. Sabemos por nossos organismos terrestres que a preferência é incorporar o isótopo de carbono leve C12 em seus tecidos. Assim, o material que apresenta níveis baixos do isótopo de carbono C13 em comparação com a rocha e a atmosfera é considerado potencialmente orgânico. Para ver como a distribuição característica se apresenta em Marte, Curiosity coletou mais de 30 amostras de perfuração na cratera Gale. Para obter uma imagem o mais abrangente e ampla possível durante a exploração, as amostras foram novamente retiradas de diferentes locais e rochas. Posteriormente, inúmeras amostras de perfuração foram examinadas em detalhes e também pelo espectrômetro a laser do rover em relação ao conteúdo de seus isótopos. A descoberta foi que 10 das amostras examinadas continham surpreendentemente pouco carbono C13, enquanto os respectivos valores na atmosfera do corpo celeste somam mais 46.000, foram quantificados em menos de 70.000 nas amostras de solo analisadas. Se tal resultado fosse registrado na Terra, pesquisadores não hesitariam em atribuir uma origem orgânica aos valores registrados. No caso de Marte, porém, eles são muito mais cautelosos, porque essas explicações, válidas em nossa Terra natal, podem não ser transferidas perfeitamente para os processos de Marte. Para entender a verdadeira origem das amostras, primeiro deve ser esclarecido se pode haver outros processos naturais no planeta vermelho que possam explicar os valores dos isótopos de carbono. A esse respeito, existem 3 teses diferentes entre especialistas igualmente consideradas. Possíveis explicações. A explicação mais empolgante baseia-se no fato de que os valores registrados foram de fato criados por micro-organismos marcianos. Teoricamente, seria concebível que micróbios estivessem alimentando suas células com metano, os compostos orgânicos biogênicos, criados no decorrer do processo, consequentemente permaneceram no sedimento marciano na forma de resíduos. Tal cenário poderia explicar por que amostras de solo com valores extremamente negativos de C13 também contêm enxofre reduzido. Sabemos de algumas bactérias terrestres que a oxidação anaeróbica do metano é frequentemente acompanhada pela redução do sulfato. Mas origens não orgânicas também são concebíveis. A cada 100 milhões de anos, nosso sistema solar está imerso em uma nuvem de poeira molecular. Como resultado dessas chuvas de poeira cósmica, um número crescente de partículas com conteúdo de C13 muito baixo flui para a Terra. Em teoria, seria possível que Marte também entrasse em contato com essas partículas de poeira interestelar. As partículas de baixo teor de C13 poderiam ter se acumulado no gelo do planeta vermelho. Isso seria consistente com o fato de que os inesperados valores de isótopos vêm sobretudo de amostras que uma vez enfeitaram a superfície do corpo celeste. Por último, mas não menos importante, permanece o cenário da reação fotoquímica do metano e do dióxido de carbono na atmosfera do planeta vermelho. Como resultado da influência da luz solar, tais processos podem ter começado uma formação abiótica e deposição de moléculas orgânicas. Para revelar a verdadeira origem dos valores registrados,
Pesquisadores agora precisam de algo acima de tudo: dados ainda mais significativos. Esta é a única maneira pela qual podem um dia refutar ou confirmar as explicações apresentadas. Agora é com você. O que você acha das emocionantes descobertas e projetos de pesquisa em Marte? Escreva-nos suas ideias, pensamentos e sugestões sobre a contribuição de hoje nos comentários abaixo. Gostaria de ver mais artigos interessantes sobre o espaço sideral? Então dê uma olhada nos outros vídeos de nosso canal, que anexamos para você nos créditos. Obrigado pela audiência, cuide-se e até a próxima!